Bom dia, bom dia. Tá testando aqui, deu tudo certo. Bom dia, bom domingo então, né? Sim. Café e Bíblia. Domingo passado não conseguimos estar juntos, estávamos em Porto Alegre. Devido à logística, não rolou. Nós estamos aí, um domingo lindo de sol aqui, Balneário Gaivota de novo. E vamos dar mais um Café e Bíblia. Sejam bem-vindos, o pessoal está chegando aí, vão entrando, vamos dar um tempinho. O pessoal está chegando. E nós estamos com o livro de João, nós iniciamos. Quem não assistiu ainda, a gente já fez a primeira parte da sériezinha, está gravado lá no nosso YouTube. A gente sempre faz as lives, né? Para quem está chegando, para quem nunca assistiu. A gente faz as lives aqui pelo Instagram ao vivo no domingo às 9h. E à tarde a gente já posta lá no nosso canal do YouTube. Lá no nosso canal do YouTube. E já lembrando então, né? Mas por que a gente não faz direto no YouTube? Então, já lembrando, olha aí, boa, sem combinar. Já lembrando por que a gente não não faz direto do YouTube, porque a gente precisa de 50 inscritos. E apesar de todo o nosso engajamento aí, a gente não conseguiu estar com 36 inscritos ainda. Então, logo que a gente postar lá no YouTube, a galera que puder ir, se inscrever lá, compartilhar com os amigos, para que os amigos se inscrevam, curte, comentem, para gerar um engajamento para o YouTube entender, né, que o conteúdo está sendo legal, está sendo relevante, para que a gente consiga atingir um nível aí para que as nossas lives possam ser gravadas diretamente do canal do YouTube e não precisar ser gravada aqui de ladinho, desconfortavelmente pelo Instagram. Então é o que a gente está tentando fazer, é já gravar direto do canal do YouTube para que seja realmente um videocast. Mas então quer dizer que a gente está gravando assim deitado no Instagram, porque a gente não pode gravar quando eu vivo. Sim, porque a gente não pode, porque a gente não tem ainda os 50 inscritos. 50 pessoas só? Mas não despreze os pequenos começos, né? Então a gente está aí muito feliz de poder estar juntos, né? Por esse tipo, né, de ferramenta, né, que a gente tem de poder alcançar, né, de poder alcançar as pessoas, de poder compartilharmos juntos. E tem sido um tempo bom, tem sido um momento bom da gente retornar, né, um Café e Bíblia. Fazia tempo que a gente queria fazer isso, mas chegou novamente essa nova estação. Então estamos juntos. Então, voltando para você que ainda não viu, tem a série de Daniel, foi o livro que a gente fez do estudo, tem bastante, acho que tem 5 vídeos sobre a série de Daniel, então tá lá gravadinho no YouTube. Tem videozinhos que a gente larga ali, curtos, shorts, durante a semana. E agora a gente começou sobre o livro de João. Hoje é o segundo vídeo sobre o livro de João. E é o segundo capítulo também. E é o segundo capítulo, né? A gente fica de explanar todo o livro, mas a gente vai ficando em alguns, assim, não consegue ir muito longe, porque realmente a palavra de Deus ela é incrível, né? A gente começa ali, 1, 2 versículos, tem tanta riqueza sobre cada partezinha e a gente não consegue sair muito. E não adianta, a gente planeja muitas coisas, né? E eu não lembro, acho que não sei se é Provérbios, que o coração do homem planeja tantas coisas, mas Deus é que estabelece os planos dele. E é assim, até quando a gente vai fazer a leitura, os estudos, a gente planeja tanta coisa, mas quando a gente senta realmente para preparar o que a gente quer falar, vem aqui muda tudo. E o Espírito Santo muda tudo. A gente faz, né, quer fazer realmente o modelo do Café e Bíblia, um estudo realmente, como a gente faz o nosso devocional bíblico, e sempre tentando trazer para o nosso cotidiano aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. E a gente tem visto muito nesses tantos anos nossos de jornada, de caminhada, né, com cristãos, com pastores também, que a palavra de Deus ela se torna tão viva mesmo há tantos anos, né? Por exemplo, o livro de João, quase 2000 anos atrás, e ainda ele é tão atual e tão vivo para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Então hoje o que a gente vai falar? Tão pontual também, né? Então, hoje é uma das coisas... Das bodas? Né? Das bodas, das bodas. Nossa, teve muito estudo durante os anos para ele falar bodas. Nós vamos falar do primeiro milagre de Jesus. Uma das coisas tão, né, importantes e no decorrer do que eu não vou dar spoiler da minha parte. Mas às vezes a gente fica tão focado, né, no primeiro milagre de Jesus, que é o capítulo 2. Fala, né, do primeiro milagre, fala também depois ali
da parte que Jesus chicoteia ali o pessoal que está vendendo as coisas no templo, que eu digo aqui, não, capivara, Jesus está chutando todo mundo. Mas aqui, principalmente, né, fala sobre Jesus transformando água em vinho no casamento, né, que é o primeiro milagre de Jesus, que é uma parte tão importante da jornada, né, do início da jornada realmente de Jesus. E vamos começar por aqui, senão a gente vai falando e já vai dando spoiler e eu já vou ao final. Né? Sim. Tem algumas coisas bem interessantes que são detalhes que às vezes a gente lembra, né? Quantas vezes a gente já leu isso? Já quem é cristão dificilmente não tenha escutado uma mensagem sobre isso, né? Sobre o casamento, sobre a falta do vinho, né? A gente ouve muito a falta da alegria, que Jesus, no casamento, traz alegria, né? O vinho é o sinônimo de alegria. Inclusive, uma das mensagens era muito casamento também. Sim. A presença de Jesus Eu no já casamento. fiz em casamento. Inclusive, tu já fez a presença de Jesus no casamento. Inclusive. Mas a gente queria trazer um pouco realmente da história hoje, né? A gente falar um pouco do acontecido, do que realmente foi a história. A gente sabe tudo os significados, a gente sabe tudo a parte que a gente pode usar para o casamento, para o nosso cotidiano. Mas tem uma coisa bem interessante que a gente estava comentando aí da Eliana. O primeiro milagre de Jesus, e se a gente trazer para o nosso dia a dia, a gente começar a analisar e olhar, o primeiro milagre de Jesus não foi em Jerusalém. Porque qualquer pessoa que hoje você quer fazer alguma coisa extraordinária, né? Se é como cristão, ou se é alguma empresa, ou se é algum negócio, se é algo, né? Você quer um currículo seu, você vai levar a um lugar onde, no YouTube, nas redes sociais, onde vai te dar uma abrangência, né? E uma influência maior. Então, se naquele tempo Jesus estivesse interessado nisso, o primeiro milagre teria que ser acontecido em Jerusalém. E isso é bem interessante, que o primeiro milagre de Jesus não acontece em Jerusalém. Ele acontece numa cidadezinha pequena, um povoado pequeno. A gente também acredita, né, que pela história, a Bíblia não diz, mas pela história, talvez o noivo, a família do noivo ou a família da noiva deveriam ser familiares, né, porque para uma cidade assim, para ser convidado, você precisava ter fazer parte de uma das famílias. Então era alguém da proximidade, talvez não de Jesus, mas da mãe, principalmente de Jesus, de Maria. E o casamento acontece numa cidade pequena, um povoado pequeno, ao qual Maria foi convidada, e Jesus vai lá, também é convidado como um dos convidados, e com ele foi os discípulos. Ele já havia começado, né, a escolher os discípulos, então alguns deles já estavam com Jesus, já estavam caminhando. O ministério, a gente precisa entender, né? O ministério de Jesus já havia começado, né? Quando ele é batizado por João e o Espírito Santo desce sobre a vida dele, o ministério de Jesus já começou. Mas aqui é o primeiro milagre, né? Aquilo que realmente começa a acontecer através de Jesus em milagre na vida de pessoas. E a história vai contar, ela é bem, João ele fala pouco assim, é bem rápida, né? Realmente é uma história bem rápida. Bem objetiva. Né? Objetiva, realmente. Começa o casamento, a festa começou, a gente não sabe em que momento da festa, né? Se foi em qual momento, mas chegou um momento que a mãe de Jesus, Maria, chega para Jesus e leva para Jesus algo que era um problema naquele momento. Ou faltou o vinho, está acabando. Então, sem bebida vai acabar a festa, porque ninguém vai ficar numa festa que não tem mais bebida, não. Então, a festa do casamento ia encerrar naquele momento. E Maria chega para Jesus e coloca isso para Jesus. Ó, Jesus, o vinho acabou, né? A festa está encerrando e os noivos estão ficando... E naquele momento, o desconforto e talvez a vergonha dos noivos, não só dos noivos, mas das famílias, né? Poxa vida... prepararam tudo isso, como é que a gente vai dizer, as flores, a ornamentação, quando você prepara a decoração, tudo lindo, tudo perfeito, a comida boa, mas o que adiantou? Cadê a alegria? Cadê a alegria? Vocês investiram em tanta coisa e o vinho acabou. Foi mais ou menos isso que Maria chega para Jesus, né? Cara, os caras não sabem o que fazer. E daí tem uma coisa bem interessante que Jesus responde para Maria, né?
que ele fala, né? No 2,13, Maria chega para Jesus, tem acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu no quarto, que temos nós em comum, mulher? O que tenho eu contigo, depende da tradução da Bíblia, né? A minha hora ainda não chegou, ou não é chegada a minha hora ainda. Aí imagina você, né, Maria provavelmente ansiosa, esperando algo, né? Ainda nós estávamos conversando antes, aqui pensando, né? Esperando algo. Talvez ela nem soubesse o que, mas com certeza ela imaginava, né, que ela imaginava e já sabia que Jesus poderia resolver alguma coisa, fazer alguma coisa por aquilo, e ela foi direto para onde ela sabia, foi direto à fonte, direto para onde ela sabia que poderia ter uma resposta. Ela foi direto para Jesus. E nós conversávamos aqui antes, falando exatamente sobre isso, né? E nós estávamos compartilhando, né, que ela recebeu uma promessa e ela gerou, né, Jesus e passou a vida de 30 anos com Jesus, né, sabendo do que ele era capaz de fazer, do que viria a partir dele, né, do que tinha sido enviado para fazer. E aí acontece isso no casamento. E eu fico imaginando nesses 30 anos, eu como mãe, eu como esposa, eu como mulher. Esses 30 anos, né, que tu está falando só para há uma ideia, né, pela coisa. Jesus tinha mais ou menos uns 30 anos aqui quando começa o ministério, né? Então quando ela está falando desses 30 anos, é os 30 anos que Maria conviveu junto com Jesus, né? E aí, enquanto a gente estava lendo, por isso que às vezes a gente leu todo o capítulo e ficou só nisso aqui. Porque a gente fica pensando, né, poxa vida, quantas vezes a gente recebe, né, de Deus algo, gera e demora tanto tempo às vezes para se cumprir algo, né? E Maria tinha gerado Jesus, sabia quem ele era, sabia que viria algo dele, sabia que viria salvação a partir dele, né? E se passou tantos anos, se passou tanto tempo, e até então eu imagino a ansiedade daquela mulher, porque aqui são pessoas normais que nem nós, são seres humanos normais que nem nós. Imagina-se 30 anos passando e ela vendo crescer e muitas coisas aconteceram, como a gente compartilhou, né? Quando Jesus se perde e eles vão achar Jesus lá no templo, anos, né? Eles vão para Jerusalém e vão uma caravana para a festa. E daí termina a festa, todo mundo volta para casa, no meio da viagem alguém olha, cadê Jesus? E daí todo mundo começa a procurar no meio das pessoas que estavam voltando, né, em Jerusalém, e não encontram Jesus, e daí dá aquele reboliço todo, e cadê Jesus? E eles voltam para Jerusalém e encontram um menino de 12 anos, sentado no templo, ao redor dele, né, escribas, mestres da lei, pessoas de influência, né, pessoas de respeito em Jerusalém, ouvindo os ensinamentos de um menino de 12 anos. De 12 anos. Ali, então... ali a gente já começa a ver, imagina daí a mãe de Jesus, né, Maria, vendo, já poxa, com 12 anos, já é agora, acredito que ali já era um spoiler do que seria, né, a vida, ou seria a grande promessa, ou seria o grande momento, né, de Jesus. E aí, eu estou trazendo aqui para o lado da mãe de Jesus, né, dos sentimentos, né, que muitas vezes é o que nós passamos, né. Está ali a grande promessa, está ali a grande salvação, está ali o grande milagre. E aí aí chega o grande momento do casamento, porque até aqui ninguém sabia que aconteceria um milagre. Até aqui ninguém saberia que seria aqui o primeiro milagre de Jesus. Não, era um simples casamento, estava ali Jesus e seus discípulos, começando a jornada, escolhendo seus discípulos, mas ninguém sabia o que aconteceria. E simplesmente Maria chega para ele e ainda, com toda essa ansiedade, chega para ele e eles não têm mais vinho. Então ela, né, naquela ficação toda, não tem mais vinho, e a resposta que ela tem dele é essa: que tenho erro contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. Quantas vezes, né, nós estamos nesse anseio, poxa, já se passou 30 anos, ou um ano, ou meses, e nós estamos tão afoitos, tão aficanados, né, e a gente quer uma resposta, e a gente já sabe, a gente já recebeu a promessa, a gente já gerou até essa promessa,
E já recebeu, já gerou essa promessa e a gente só está aguardando porque a gente tem que esperar o tempo de Deus, a gente sabe que é tudo no tempo dele. E aí se passa ali meses, semanas, meses e às vezes anos e anos e anos e anos e você vai vendo aquilo crescendo, mas não acontecendo. E aí quando realmente você viu, não, agora acabou, chegou no limite, não tem mais o vinho. Você gerou uma coragem no coração? Não tem mais o vinho, as pessoas estão aqui, as pessoas estão olhando, vamos passar vergonha, não tem mais o vinho. E aí você chega para ele e diz, tá aí, é agora. E aí você tem essa resposta, ou às vezes é um silêncio, ou às vezes é uma resposta, ou até um silêncio que diz, não, que tenho eu contigo, mulher. Não chegou a minha hora, a mesma coisa que diz, calma aí, não é o tempo ainda. Mas na verdade não era o tempo, porque aconteceu, mas não era, talvez naquela hora ou da maneira, sei lá, como que ela imaginou que fosse, né? Porque aqui tem uma coisa, a gente não vai sair desses versículos, aqui tem uma coisa bem interessante, né? Trazendo para a história. Eles não conheciam Jesus como eu e você conhecemos hoje. Hoje nós sabemos quem é Jesus, né? É o Filho de Deus, que nasceu no ventre de uma mulher, mas foi gerado pelo Espírito Santo, que fez milagres, né? Trouxe uma palavra de mudança, trouxe uma maneira de amar diferente do que o ser humano estava acostumado, que morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e que morreu e hoje nós temos o Espírito Santo que vivifica em nós e age em milagres. Naquele momento ninguém conhecia Jesus. A gente vai ver que até mesmo João Batista, que batizou Jesus, viu o Espírito Santo descendo sobre ele, manda alguns dos discípulos falar, vão até Jesus e perguntem para ele se ele é o que a gente está esperando ou nós precisamos esperar outro. Então, até aquele momento ninguém conhecia o Jesus que nós conhecemos hoje. E o que Ana está falando é algo tão interessante, porque as pessoas ao redor não sabiam e não tinham conhecimento daquilo que Maria tinha. Nem os discípulos, alguns discípulos que já estavam com Jesus, que já começaram a caminhar com Jesus, sabiam que Maria sabia. E muitas vezes na nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes até mesmo pessoas muito próximas ou a família, não sabem o que é Jesus para mim e para você. Não sabem o que é a promessa que está gerada dentro do nosso coração, não sabem a fé e a esperança que a gente tem, porque cada um de nós conhece Jesus de uma maneira diferente e às vezes de uma maneira extraordinária que outros não conhecem. Paulo vai dizer mais à frente, escrevendo uma carta aos Romanos, que Abraão creu contra a esperança. E pode ser algo tão maluco isso. Como é que eu vou crer contra a esperança? Abraão tinha uma promessa, né, que Deus disse para ele, sai da tua terra, sai da Ur dos Caldeus e vai para uma terra que eu vou dar, a tua geração vai ser tão grande quanto as estrelas, quanto a areia do mar, você não pode contar, assim vai ser a tua geração. Então ele tinha uma esperança, mas o que ele estava vendo, e que todo mundo olhava, as pessoas criam contra a esperança. Como é que Abraão, já velho, Sara, com o ventre fechado, nunca teve filho, como que ele vai ser pai de multidões? Então, às vezes, nós olhamos para a esperança que nós temos e nós cremos contra a nossa própria esperança. E o que aconteceu? Sara dá para Abraão a sua serva, e Abraão entende isso. Poxa, eu estou crendo contra a minha esperança e eu tenho que ajudar Deus fazer com que a promessa se torne uma realidade. Isso é muitas vezes nós olhamos para a circunstância e nós cremos contra a nossa esperança mesmo. Então Maria naquele momento, ela creu. Não por aquilo que ela estava olhando ao redor, mas por aquilo que ela conhecia sobre Jesus. Muitas vezes a nossa esperança está em um Jesus que morreu numa cruz, ressuscitou, que trouxe o Espírito Santo, mas a circunstância ao nosso redor diz totalmente ao contrário. As pessoas estão dizendo ao contrário, né? As pessoas estão olhando para você e estão dizendo, pô, como Deus pode fazer milagre? Se você está... a gente, às vezes, eu e Ana, ouvimos algumas vezes, isso até de pessoas próximas. Muitas vezes você colhe o que você plantou. Então, se eu passo alguma dificuldade é porque eu plantei alguma coisa ruim. Não é dessa maneira que Deus trabalha. Ou aqueles dois jovens que estavam se unindo em casamento tinham algum erro para que faltasse alegria no casamento. Não. Muitas vezes Deus vai agir na minha vida e na tua vida para que a gente consiga realmente crer, né, contra a própria esperança que as pessoas estão dizendo.
contra tudo aquilo que o mundo natural está me dizendo, contra tudo aquilo que as pessoas estão dizendo a meu respeito, daquilo que as pessoas estão dizendo que está acontecendo com a minha vida ou com a tua vida, para que realmente, e muitas vezes, a gente escuta o que Jesus, a gente ainda escuta hoje o que Jesus fala, que tenho eu com isso, contigo não, velho. Quantas vezes você passou por situações e você sabe que tem uma promessa, né? Você sabe que quem é Jesus, você sabe o que Jesus fez, fez e continua fazendo na tua vida. Não é uma caminhada momentânea, mas é uma jornada. Por isso eu sempre falo, há muitos anos eu entendi isso e transmito para as pessoas que viver com Jesus não é um momento, é uma caminhada. Vai ter dias que a gente vai estar feliz, vai ter dias que a gente vai estar triste, vai ter dias que a gente vai sentir a presença de Deus, que parece que a gente está caminhando nas nuvens, vai ter dias que a gente vai se sentir sozinho, que parece que não tem ninguém ao nosso lado, nem Jesus está próximo. Mas a vida com Jesus é essa caminhada. É no momento certo. A gente, mesmo sabendo que a resposta pode ser negativa, fazer a gente saber quem é esse Jesus que a gente está vivendo, quem é esse Jesus que a gente conheceu e que a gente está vendo desenvolver na nossa vida. É o que Maria fez naquele momento. E o que a gente vê aqui, mais uma vez, trazendo o que o Alessandro estava falando aqui, saber quem Jesus é e tudo mais. Porque aqui, eu queria trazer uma outra visão de que a gente sempre fala sobre isso aqui como o primeiro milagre de Jesus, né? E a gente sempre lê vendo isso, o primeiro milagre de Jesus. E é isso que fica, né, o capítulo 2. Jesus transforma a água em vinho. Mas eu queria trazer uma visão hoje para nós, que sobre todo esse contexto que a gente está falando aqui hoje, essa linha que nem o Alessandro estava falando agora, que quando Jesus fala aqui que tenho eu contigo, que a minha hora não chegou, porque acima, que é o que eu tenho falado muito, porque é o que eu tenho vivido, né? Sim. Que acima do milagre, acima de qualquer cura ou de qualquer circunstância que a gente precise de Jesus, né? E que é o que a gente sempre busca, né? Eu até anotei aqui e grifei e eu coloquei isso até como um título para mim, né? Que é o anseio de Maria, né? Em ver um propósito se cumprindo, porque eu quis trazer hoje para essa visão de Maria, né? Da mãe de Jesus, né? De um anseio realmente de um propósito se cumprindo. Que todos nós, eu acredito em particular, como o Alessandro falou, né? Todos nós, em particular, tem algo diferente, né? Crer com toda a esperança. Todos nós temos desafios e por mais que eu e o Alessandro, nós somos casados, nós temos vivido experiências, nós temos vivido circunstâncias e as mesmas circunstâncias, às vezes, acredito que todos, claro, cada um tem o seu desafio diário. Mas eu não sei do secreto dele, das coisas dele, a fé que ele tem é diferente da minha fé. Então o secreto dele com Deus é diferente do meu. Ainda essa semana nós falávamos sobre isso. Porque quando ele entra para falar com Deus, as petições, as orações e as questões dele com Deus é diferente da minha. Até porque nós temos personalidades diferentes. Então a nossa fé é diferente. E aqui quando ele fala exatamente isso, a minha hora ainda não chegou, né, que tem contigo, porque mais do que um milagre aqui, o que ia ser revelado aqui seria a identidade de Jesus. O que ia ser revelado aqui era quem Jesus era. Mais do que um sinal milagroso, mais do que ele poderia fazer, o que seria revelado aqui era de quem ele era. Porque as pessoas que estavam aqui iam conhecer o grande poder dele. Mas aí iam conhecer quem ele era e que ele era capaz de fazer. Porque depois que Jesus fez o grande milagre, no 11 diz esse sinal milagroso, né, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou então assim a sua glória. E os seus discípulos, e aqui não diz, mas todos os que estavam ali, né, creram nele. Então, revelou a sua glória, revelou a sua identidade, revelou realmente quem ele era, para que ele foi enviado, quem era Jesus. Então, quando ele disse assim para a mãe dele, para Maria, aqui tenho eu contigo, mulher, não chegou a minha hora ainda, não era porque ele não queria realizar aquele milagre, talvez, porque ele não queria fazer alguma coisa, mas porque ainda não tinha chegado a hora de se revelar, de dizer realmente quem ele era, de revelar a sua glória e a sua identidade. Que legal isso. Então quer dizer que, às vezes, a nossa vida, ela
circunstâncias vêm para que o nome de Jesus seja revelado através de nós. Eu acabo sempre terminando de dizer, todas as lives eu acabo sempre dizendo isso, porque na verdade não é que a gente, vamos dizer, que Deus permite, ou que a gente, não. Circunstâncias todos nós vamos passar, nós somos seres humanos e não somos semideuses que não vamos ter dores, que não vamos ter dificuldades, não. Todos nós, mas a maneira que a gente passa, eu sempre digo isso, as nossas dores, as nossas dificuldades, é que vai definir e que vai revelar quem nós somos e quem Deus é na nossa vida. E dores todos nós vamos passar. Que legal isso, né? Eu acho que dá para encerrar com isso, Ana, antes que eu queria falar hoje. Então, realmente há momentos que a circunstância, os problemas, as dificuldades, às vezes os sinais, às vezes as notícias, né, podem realmente tirar a alegria da nossa vida, do nosso relacionamento, às vezes até da nossa intimidade com Deus, né, do nosso desejo de vivermos a plenitude que Ele tem. Mas hoje a gente entende através da palavra que nós lemos hoje que nós precisamos crer contra tudo isso, contra todas essas artimanhas naturais do mundo. Nem tudo é com o inimigo se lançando, a gente acha que tudo, mas muitas vezes é, como a Ana falou, é uma oportunidade e pode parecer desagradável, pode parecer até injusto a gente falar isso, né? Às vezes pelas circunstâncias, mas a gente, acho que eu e a Ana podemos falar muito isso, né? A gente tem vivido nos últimos anos situações difíceis, mas que realmente o nome de Jesus tem sido glorificado e tem dias que a gente está em grande alegria e de repente vem uma notícia que nós não esperávamos e parece que traz um abalo e a gente se firma cada vez mais em crer contra a esperança, contra a situação, contra tudo e realmente mesmo que às vezes a gente possa escutar: o que tenho eu contigo? Não chegou o momento, não chegou o tempo. E Maria continua insistindo. E de repente Jesus olha para o... E daí ela só diz uma coisa, né? Deixa eu dar para a gente encerrar nisso. Quando ela escuta: o que tenho eu contigo? Não chegou. Mulher, ele não chama mãe, ô mãezinha. Que não é a minha, ainda não era o momento, não. Ele diz: o que tenho eu contigo, mulher? Não chegou o meu momento ainda. Não chegou a minha hora. O qual foi... Eu fico muito impressionado com a atitude dela. É o que revela quem nós somos. Ela podia sair dali triste, chorando, abalada. Dizendo: poxa vida, eu criei esse redento. Ela teve 9 meses no meu ventre. Quanta coisa que eu passei por causa dele. Eu quase perdi meu casamento antes de casar, porque ela estava grávida antes de casar. Tudo que eu passei por esse guri, olha só, gente, quanta coisa. E agora eu vou pedir uma coisinha para ele e ele vai me dizer... Ele me chama de mulher, o que tenho eu contigo? Mas aí está o grande segredo, talvez, Da atitude dela. Da atitude que nós temos. Diante de circunstâncias, diante de notícias, diante de dificuldades, diante de desafios. Ela podia sair esbravejando, dizendo: eu criei esse guri e agora olha o que ele está fazendo. Mas o que ela faz? Ela guarda, né, engole o choro, engole a honra, né? Poxa vida, um filho falando isso. Às vezes a gente precisa, né? Às vezes a gente precisa deixar passar tanta coisa e ela diz, ela só fala uma coisa para os criados que estão ali. Ela volta e ainda direciona as crianças. Ela diz: olha, eu não posso fazer mais nada, mas vocês fiquem perto dele e tudo que ele falar vocês vão fazer. Porque ainda ela acreditava que ele iria fazer algo. Ela sabia quem ele era, né? Os trabalhadores não sabiam, os discípulos não sabiam, os noivos não sabiam, os convidados não sabiam. Ela sabia quem era Jesus. Para acontecer grandes milagres na minha vida, na tua vida, na minha, na sua. Não importa o que as pessoas saibam sobre você, o que as pessoas saibam sobre Jesus, o que importa é o quanto eu sei quem é Jesus na minha vida. O quanto eu sei o quanto ele é capaz de fazer com que, mesmo sem esperança alguma, milagres aconteçam. Mesmo contra tudo que a gente está vendo, tudo que o mundo
nos nivela, Ele pode fazer algo diferente. E mesmo diante do não, Sim. ou do silêncio dele, a gente continua agindo, sabendo que Ele vai fazer. Essa é a esperança. Essa é a fé em Jesus. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que eu acredito, mas eu não vejo. Daquilo que eu sei que Ele pode fazer, mas que eu não sei como Ele pode fazer. O mundo está caindo, as pessoas estão sem vinho, está todo mundo apavorado, mas ela simplesmente, a postura dela foi essa. Eu sei quem Ele é. Ficam impostos e façam o que Ele ordenar. Porque eu sei quem Ele é. Porque eu sei quem Ele é, sei que Ele vai fazer. Sabe, hoje o que eu e você precisamos é saber quem é Jesus. Não para o mundo, não o Jesus que ressuscitou, mas quem é Jesus para mim, para você. Quem é realmente Jesus para a minha vida. Quem é Jesus na minha caminhada. Por isso a importância de nós não só chegarmos a Jesus quando queremos milagres, mas de nós caminharmos. E encerrando realmente, no final, o que Jesus faz é algo, me faltam palavras, irreal não, mas improvável. Ele diz para os meninos, os trabalhadores, encham as talhas. As talhas eram um lugar quando você chegava na casa e você ia lavar as mãos. Você chegava da rua, empoeirado, lavava as mãos, secava e entrava para a festa. Jesus mandou num lugar improvável. E nós estávamos hoje conversando como Deus age em lugares improváveis. O Gideão estava amassando uvas num lugar improvável e o anjo chega e diz: tu é valoroso, cara. Eu vi que mesmo num lugar improvável tu ainda está disposto a realizar algo. Então, é nos lugares e nos momentos mais improváveis da nossa vida que Jesus vai agir em milagre. Eu não sei qual é o momento da sua vida hoje, nesse momento, mas eu sei quem é Jesus na minha vida, na vida da Ana, e eu sei que hoje o Espírito Santo está trabalhando na sua mente, no seu coração, para que você possa ver um Jesus que você conhece de uma maneira extraordinária e que Ele conhece você. Amém? Mais alguma coisa? Oramos. E agora que terminou, né? Ele vai terminando, mas Senão a gente não termina. Ele pode agir realmente de usar coisas improváveis para fazer os milagres das nossas vidas. É isso. Oramos, Pai, nós te bendizemos nesse momento. Obrigado, Jesus, porque nós te conhecemos e queremos cada dia mais te conhecer. Como tu és um verdadeiro Deus de amor, de graça, de perdão, que nos justificou dos nossos pecados e que nos tornou filhos. Um Deus que age em graça, amor e age em milagres, para que o nome do nosso Deus seja glorificado através de situações, circunstâncias. Senhor, eu oro pela vida de cada um que está conosco agora, aqueles que vão estar vendo esse vídeo no futuro. O Senhor possa abençoar cada um de uma maneira extraordinária, enchendo de vida, de esperança, de fé e de uma certeza de que Tu és um Deus maravilhoso, que nos abençoa e que age através de nós, em graça e amor e em milagres, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tenha um bom domingo. Compartilhe essa live. Pode ser aqui no Instagram, compartilhe lá no YouTube quando nós postarmos à tarde. Tenha aí um domingo, uma semana abençoada e próximo domingo nós estaremos por aqui de novo. Até mais.